Olá, doutores e doutoras. Hoje eu vou abordar os vários cenários que é possível trabalhar a imagem do médico, e a gente vai entender que para cada cenário existe um objetivo diferente, existe um contexto e as ferramentas necessárias para a gente atingir os resultados. Essa aula ela é proveniente do sistema do ImageMaster, né, do livro que eu escrevi, Crie uma Imagem Profissional Única, e eu já ensinei diversos profissionais de várias áreas a como criar a imagem deles, né, profissionais da saúde, desde o estudante até profissionais de alto nível. O primeiro cenário que a gente vai abordar é a consulta. Então, eu tenho uma aula inteira aí falando só sobre a construção da imagem na consulta. O que é importante nesse cenário? É importante que todos os profissionais eles possuem um script de consulta. Ou seja, ele tem um protocolo para receber o paciente, para identificar os sintomas, saber o que o paciente precisa e encaminhar o paciente para uma solução. Então, eu chamo isso de script da consulta. Antes desse script, né, existem várias outras camadas, ou seja, eu falo que a consulta ela não pode ficar robotizada. E quanto mais ela ficar robotizada, mais o Google pode substituir o profissional. Então, nessa aula eu abordo que existem várias camadas antes do script da consulta para que torne, né, esse produto, a consulta, um produto mais valioso, né, não desvalorize o médico, ele não perca a sua importância, né, e que o paciente não procure o médico no final só para procurar uma prescrição. Então, existem várias camadas antes que vão construindo, né, afinidade, autoridade, persuasão, todo o cenário, o fluxo da consulta. Então, tudo isso vai criar uma consulta valiosa que não pode ser robotizada e que o Google não vai te substituir, né? Isso é de extrema importância e utilidade pública, até para valorizar a imagem do médico e da classe profissional toda. O segundo cenário é o network. Então, o network ele compõe os profissionais que indicam esse médico, né, de outras especialidades, ele compõe a equipe dele, ele compõe os diretores dos hospitais que ele quer construir uma imagem positiva, ele compõe aquele outro hospital que talvez seja um objetivo maior dele, seja a vaga que ele quer ser promovido. Então, o network é toda essa expansão dentro do próprio ambiente profissional dele interno, que eu falo que é o network que ele tem. A gente sabe que muitas das entradas de pacientes elas são feitas por indicação de outras especialidades, né? Por uma combinação de especialidades, uma necessita da outra. Então, você precisa usar de ferramentas para construir e expandir a tua imagem dentro desse network, né? E não necessariamente, eu vou falar mais para frente, não necessariamente a rede social. Hoje a gente tem uma tendência muito forte de sempre empurrar o profissional para a rede social, mas eu vou falar disso mais para frente. O currículo, ele compõe aquilo desde que o estudante ele está, né, indo para os seus estágios, participando de processos seletivos, querendo passar na residência, né, fazendo uma entrevista de emprego. Então, principalmente a apresentação do profissional, aquele profissional que quer ser promovido, ele quer conquistar uma vaga em outro lugar. Então, a ferramenta básica e mais importante que eu ensino eles é criar o posicionamento deles em uma conversa, em uma apresentação em menos de 2 minutos. E isso é um instrumento que, de fato, poucos sabem fazer, mas que tem se mostrado muito poderosa e que ele vai usar para expandir, né, em todo o trabalho dele, em todo o cenário e imagem profissional dele. O cenário científico, então, é aquele profissional que quer ganhar uma importância científica dentro da área médica, né, e muitas vezes ele gasta muito mais tempo dentro de um laboratório, estudando, pesquisando, né, coordenando as pesquisas. E eu fiz pós-graduação em comunicação científica, em divulgação científica na USP, e eu sei muito bem da importância de que esse profissional, não basta que a qualidade da pesquisa dele seja alta, não basta que os resultados sejam relevantes, né? Se ele não souber transformar todo esse conhecimento
em imagem, porque a sociedade precisa compreender, é preciso traduzir em uma linguagem compreensível para que a sociedade, o mercado e as outras pessoas que não têm uma noção técnica daquele conhecimento possam absorver e construir importância. Então, essa é a importância da imagem profissional, para até que ele não fique, não chegue num patamar de ficar frustrado, né, de ter tanto conhecimento, de fazer tantas coisas importantes e não sabe transmitir essa importância para o mercado. O próximo cenário é a rede social. Então, a expansão do profissional, de fato, para a internet, pelo seu site, por todas as ferramentas que a gente tem para divulgar o profissional. O que acontece hoje é uma tendência muito forte de empurrar todos os profissionais para a rede social, que eles têm que divulgar, que eles têm que se mostrar, que eles têm que produzir conteúdo. Isso é necessário, de fato, mas o que acontece é que, dependendo do objetivo do profissional, por exemplo, cirurgiões, por exemplo, anestesiologistas, então, algumas classes, alguns segmentos dentro da medicina, eles têm uma importância da construção dentro do network e até do network científico, por exemplo, em que a rede social ela vai ter um pouco menos de relevância. Então, ela vai ter o seu papel, mas existem outras ferramentas que podem fazer um menor gasto de energia, né, atingir o público necessário e ter resultado, né, sem, às vezes, até usar uma rede social, é possível, né, mas o importante é analisar o cenário de cada profissional e saber que a gente tem ferramentas para construir, dependendo do objetivo dele. Você não precisa empurrar e achar que a rede social vai resolver todos os problemas daquele profissional, porque não vai. Na rede social, hoje, você tem um grande problema também, que é a preparação desse profissional para ir para a rede social. Hoje, você vê o profissional indo, né, e ele se sente, né, forçado a ter um perfil, a gerar conteúdo, e muitas vezes ele tem um desempenho baixo, porque ele se sente mais um, né? Ele viu como é que as referências dele fizeram aquilo, ele faz mais ou menos igual a todo mundo, então ele não consegue desenhar uma imagem que seja única, que seja dele, ele não consegue como equilibrar os fatores pessoais e profissionais ali dentro daquela rede. Então, isso acaba limitando toda a performance dele, e quando ele vai para a rede social, né, sem desenhar um posicionamento, sem entender a base, os conceitos, o que eu falo que a imagem é o alicerce de toda a rede social, tá? A rede social em si são só as ferramentas, né? Agora, a construção da mensagem dele, de tudo o que ele precisa para fazer antes de ir para a rede social, se ele for para a rede social sem fazer isso, ele vai gastar muito mais tempo, energia e dinheiro e pode até desistir e achar que aquilo não funciona para ele. Isso, de fato, tem acontecido com muitos profissionais. E existe também o fator educativo, né? A gente tem que entender que o profissional, muitas vezes, ele talvez seja tímido, talvez ainda não esteja preparado para se expor, ele não construiu um conhecimento, ele não se preparou para criar, né, todo esse cenário. Então, a gente tem que considerar também o fator individual, o fator educativo de cada profissional, como cada profissional está preparado para ir para a rede social, para a mídia, para se expor, para se apresentar, para gravar um vídeo. Então, muitos deles têm bloqueios, né, de gravar vídeos. Então, quando a gente constrói todo um alicerce antes, fica muito mais fácil, o desenvolvimento deles é muito mais rápido, tá? E isso a gente está falando também de estudantes, porque muitas vezes eles se concentram totalmente no conhecimento técnico e científico da saúde, porém eles não constroem desde a faculdade um conhecimento para ir quebrando, né, passo a passo as barreiras que ele vai poder ter lá na frente. Então, quando ele chega num consultório, que ele abre um consultório, ele se vê limitado, ele não conhece a base de toda essa construção, ele não tem esse alicerce para se expor, ainda às vezes se sente tímido, se sente limitado. Então, isso e a gente sabe que as vendas e o marketing é a base, né, do consultório, de qualquer profissional. E aí ele vai se ver refém de uma agência de marketing
que muitas vezes vai copiar ele, que vai fazer um processo padrão e que vai desgastar ele muito tempo. Então, na experiência que eu tenho, a construção desse alicerce é 80% do que um profissional precisa para ir realmente como um profissional único, que se sente diferenciado, que se sente muito mais com o propósito, se sente mais motivado para falar, porque ele sabe construir a imagem dele. Então, ele vê que o resto é só mexer nas ferramentas. E o sexto cenário é o cenário de liberdade. Isso, muitas vezes, né, apesar de a gente ter muitos profissionais aí que estão muito bem na rede social e em vários outros com imagens, né, de network, profissionais de muita qualidade, é um cenário que quase ninguém explora, mas que ele é perfeitamente possível com o cenário profissional global que a gente vive hoje. Isso, você construir um cenário de liberdade dentro da tua imagem profissional, é você falar assim, pô, eu quero ser um profissional que trabalha online, eu quero trabalhar com o que eu gosto, eu quero combinar a outra faculdade que eu tenho com a medicina, né? Eu quero usar esse conhecimento específico para atender um determinado tipo de paciente, trabalhar só nessa especialidade. Então, dentro desse cenário de liberdade, não tem limites. E a grande barreira que a gente tem hoje, né, para que os profissionais enxerguem essa liberdade que a gente tem de criar a nossa imagem, é justamente as referências. Porque você sai da faculdade, você tem um leque de especialidades, né, para você seguir, você basicamente segue uma, você tem as referências daquelas especialidades e você tem uma identidade ali mais ou menos desenhada, então você sabe o caminho que seguir. Porém, eles não conhecem ainda as peças dessa liberdade, como construir, né? A gente vê, eu tenho conhecimento, porque muitos estudantes têm perfis pessoais e profissionais extremamente peculiares. Então, muitas vezes, eles não se encaixam totalmente dentro daqueles padrões. Então, ele não sabe como expressar as individualidades dele para, de fato, poder criar a própria profissão dele. Isso é perfeitamente possível, né? Se ele quer ser um mentor, se ele quer ser um palestrante. Então, as combinações elas são infinitas dentro desse cenário, porque o médico ele tem uma gama de conhecimentos muito ampla, então ele pode muito bem usar cada pedaço, cada parte do conhecimento dele, assim como ele desejar, para construir um tipo de imagem e ele combinar com outros fatores pessoais de mercado. Então, ele pode construir um ambiente muito mais rico do que ele imagina dentro desse cenário e, assim, não só agradar o mercado, mas agradar a si mesmo. E aí se vê uma pessoa com muito mais propósito e mais orgulho do que ele faz. E isso vai fazer ainda ele ser reconhecido muito mais como autoridade, uma pessoa diferenciada do que outras pessoas. É importante complementar, dentro desse cenário de liberdade, a gente lembrar, né, dos problemas psicológicos, da altíssima taxa de suicídio que tem entre a profissão médica e a liberdade de expressar sua própria imagem, de criar sua própria identidade, né, ela acaba sendo mais uma pressão. Quando eles são obrigados a seguir aquele padrão e quando eles não conseguem encontrar a sua própria identidade. E a profissão já tem muitas pressões, né, já é decorrente, às vezes, até da própria família, de ter escolhido, de ter tanto material para estudar, de não ter tempo, e da pressão dos pacientes, né, das situações de risco em que eles são colocados, da própria pressão interna deles mesmo, de terem a vida de outras pessoas em mãos. Então, seria muito saudável eles se libertarem dessa prisão que é ter que construir uma identidade padrão, de ter que seguir aqueles modelos. Então, eles encontrarem os próprios caminhos, com certeza seria uma libertação que iria contribuir não só para eles, mas como um assunto de saúde pública. Eu costumo brincar, falar que esse cenário de liberdade é igual você brincar de Lego, né? Eu brincava de Lego quando era criança e eu falo que tinha o Lego raiz e agora tem o Lego moderno, né? No Lego raiz, você esse da esquerda, você tinha peças que você não sabia o que ia sair ali
desse Lego, você tinha liberdade de montar a peça que você queria. E hoje o Lego moderno, ele tem já na caixa ali a figura do que você vai montar, ou seja, é como se você estivesse já escolhendo a tua identidade, a tua especialidade. Né? Então, quando a gente está falando de um cenário de liberdade, como eu falei, é você entender cada peça desse Lego e poder montar ele como você quiser. E dentro do sistema do Image Master, a gente considera as autoridades do profissional como sendo cada peça. E assim, você vai criar um posicionamento seu, uma imagem única. Ou seja, você só pode criar uma imagem única se você entender cada peça e você montar, né, da forma como você entende aquele posicionamento. E quando você segue a linha das referências que já existem no teu mercado, você está praticamente copiando o Lego do teu amigo, né? Só que nem é possível, porque você não tem as mesmas peças que ele. Então, você se sente desconfortável naquele posicionamento e você não sabe muito bem como se expressar ali dentro, né? Você está tentando copiar o Lego do seu amigo.